Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. TV Com Debate hoje vai falar sobre um assunto muito importante, que é a água. A nossa água, santa água de cada dia, água que traz a vida, água que mantém a vida. Nosso planeta existe graças à água, porque se não fosse água não haveria vida, não haveria atmosfera para o ser humano viver. Hoje nós vamos falar especificamente do dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. Para falar sobre esse assunto, nós não poderíamos trazer outros representantes que não o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Scandon, e o nosso vice-presidente da ONG Amigos da Água, Rodolfo Bonafim, que além de ser vice-presidente da ONG Amigos da Água, também é climatologista. Senhores, bem-vindos. Nós vamos falar também, além da questão, vamos falar que envolve a água também, as últimas chuvas que assolaram a nossa região, principalmente no dia 7 de março e particularmente também no domingo, dia 12 de março, uma chuva de grande volume, de grandes proporções, que mais uma vez trouxe muitos transtornos para a nossa região. Essa mesma chuva que nesse último final de semana também deixou muitos prejuízos, um rastro de destruição no sul do país, especificamente em Santa Catarina. O Rodolfo vai explicar também, sempre Santa Catarina, que já virou rota de furacões aqui na América do Sul. Senhores, vamos começar primeiro com uma brisa, que é essa questão do Dia Mundial da Água. Scandon, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador. Você estava me falando antes de começar o programa, no nosso briefing, é uma data da ONU, né? Dada a importância da questão da água. Por favor. Perfeitamente. Antes de iniciar essa amizade tão profícua, porque é o tema, a água que nos une, eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui na TV Com Debate, através de você, esse convite, e disse você, ao abrir o programa, que a água que traz a vida. A água traz a vida e também traz a morte, né? Depende do conteúdo... Do volume de água. Do volume do conteúdo de cargas poluentes que ela tem, ou de cargas outras, poderá, inclusive, criar óbito no ser humano e na natureza como um todo. Então, é uma relação de extremos, não é? Ela tanto traz a vida como traz a morte. Então, só para situar o espectador a respeito disso. Com relação ao que você comentou da ONU, é assim, a ONU, ela através das suas reuniões, das suas denominações, ela verifica qual é os temas que estão afligindo a humanidade e as coloca em discussão para daí ver o que pode ser feito para atenuar ou para eliminar o problema. No caso em questão a água, é um problema cada vez maior, cada vez mais, afeta cada vez mais a humanidade, a natureza e o meio ambiente. Então a ONU colocou a data de 22 de março como a data não de comemoração, mas data de reflexão e levantar esse tema em todas as mídias possíveis para que essa mídia possa estimular ao receptor da mensagem ações que possam mudar o que está aí, né? Então, nessa linha de raciocínio é que o Amigos da Água nasceu. Então, nós nascemos não no dia 22 de março, mas no dia 10 de dezembro. Porque qual é a relação de 22 de março para o dia 10 de dezembro? Então, 10 de dezembro é dia dos direitos humanos. E nos direitos humanos, um deles é o direito à vida. Por que eu disse um deles, Guto? Porque o terceiro direito, segundo os direitos humanos, é o direito à vida. Interessante, o terceiro direito é que vem ser o direito à vida. Ora, se água é vida, como é que pode estar no terceiro direito lugar? O terceiro direito à vida? Então essa é uma bandeira que o Amigos da Água levanta para mudar isto. É uma coisa assim, uma utopia? Em princípio sim, mas nós acreditamos e por isso continuamos e persistimos nessa proposta de angariar amizades em cima desse tema.
Então, o dia 10 de dezembro nós nascemos, nós, entidade, mas o dia 22 é o que a ONU denominou como sendo o Dia Mundial da Água. Aí a gente está vendo o desperdício, que também é um grande problema em relação à água. Rodolfo Bonafim, boa noite. Boa noite. Me diga uma coisa, quantas pessoas no mundo ainda não têm acesso à água potável? Olha, segundo as últimas estimativas da Organização das Nações Unidas, 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água de qualidade, água de beber. Seria mais ou menos, fazendo uma conta rápida, grosseira, uma em cada 7 pessoas no mundo não tem acesso à água, porque já estamos em 7 bilhões de habitantes, né? Um sétimo da população não tem acesso à água. Não tem acesso à água. Isso tende a piorar só. Por quê? Por causa do desperdício, por causa da falta de água, por falta de novas tecnologias, por exemplo, para transformar a água salgada, esse acesso à tecnologia, a gente sabe que existe. Mas esse acesso, facilitar, baratear esse acesso? A falta de água não é só pelo desperdício, mas também pela poluição, pela contaminação. Logicamente que a água, você pode ter a água ali do teu lado, mas se ela estiver suja, como é que você vai utilizar? É considerada uma água que não, é uma água que não se conta, é uma água perdida. Não é? A gente vê muito em reportagens da seca no Nordeste, que você falou da água limpa, muitas pessoas pegando ainda águas em cisternas, em poços, aquela água suja, e mesmo assim as pessoas bebem. E elas justificam, olha, eu não tenho o que beber. Isso é quando tem água. Sim. Então, quando você diz cisterna, na verdade são açudes que são residuais. Aquela água com barro? Eu tive a oportunidade de morar em Sergipe e verifiquei em loco, e eu fui vítima de uma lectospirose, na verdade era uma lectospirose misturada com tifo, um negócio complicadíssimo. Então, lá a dimensão da água chega a uma dimensão mental muito maior, física, do que nós aqui, né? Nós não temos a dimensão do que eles estão sofrendo lá. Então, foi uma doença que, a leptospirose, que é uma doença causada pela urina do rato em contato com a água e que contamina as pessoas que têm algum problema, alguma abertura na pele, que a doença entra por ali. Mas é um problema de falta de saneamento, de poluição da água, como colocou o Bonafim. A veiculação. Então, a água veicula. Ela veicula água. Ela veicula doenças. Então, 70% das doenças tem veiculação hídrica. Então, tudo aquilo que for jogado na água e absorvido pela terra, pelo organismo, o quê? Você contrai moléstias tais a ponto de vir a óbito. Depende da dimensão, do volume e da situação que está você consumindo. Aliás, você pode estar consumindo constantemente uma água que aparentemente pode estar boa e você está constantemente consumindo, e esse consumo vai afetar você, o teu organismo, a longo prazo. É cumulativo. Com certeza absoluta. Eu tenho certeza que o Rodolfo agora vai completar. Sim, você levantou a bola e Rodolfo Bonafim nas redes sociais já postou algumas informações de que a nossa água da torneira é potável. Existe uma polêmica, posso beber água que sai da torneira? Não posso beber. Na Europa e nos Estados Unidos, a água que sai das torneiras é potável. Nós já temos essa condição aqui? Então, em princípio, né, a água que é tratada pela concessionária é uma água potável. Essa água passa por todas as membranas, todos os filtros, né, que estão de acordo, né, com a Organização Mundial da Saúde, de acordo com a Anvisa, tá certo? Quando chega a torneira, ela, em princípio, é potável. Mas acontece que, infelizmente, nossos encanamentos, né, na real, os nossos encanamentos são muito velhos, são arcaicos, né? É cheio de ferrugem, cheio de bactéria, cheio de graveto, cheio de resíduos de folhas. Animais mortos. Animais mortos. Então é necessário que, pelo menos, se você não tem um filtro em casa, que ferva essa água. Mas aí,
como que essa água vai poder ser potável? Então, seria necessário trocar os encanamentos? Deixa eu colocar... Tem que reestruturar tudo. Porque lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, então foi feito isso. Deixa eu conceituar quando vocês põem a palavra água potável. Explica essa diferença, Então, você pode explicar o que é uma água potável, o que é uma água não potável? Vou colocar de outra maneira. A água potável não existe na natureza. Perfeito. A água potável, ela entra em normativas das concessionárias, segundo, no caso do Brasil, a Anvisa. Então, existem normativas que devem ser colocadas à população do consumo dessa água pela concessionária, dando dentro daqueles parâmetros, que no Brasil, quero crer que são 78 itens, ou coisa parecida, quando na Itália é 116 itens que a Anvisa italiana, vou colocar Anvisa, porque eu não sei, não me lembro como é que é a estrutura que cuida disso, que cuida disso como nós aqui é a Anvisa. Então, para se colocar água que é potável, então não existe água potável. A água potável é um conceito resultante de uma logística que a sociedade fez através do conhecimento físico-químico da água. Então, ela colocada a água potável a consumo das pessoas. Da concessionária. Agora, a concessionária tem que distribuir. Então, já há um problema da captura da água, da captação da água e a distribuição da água. Não obstante, chegando à tua residência, ainda tem, até chegar à tua torneira, os elementos que poderão estar sendo transportados até a tua torneira. Micro-organismos. Posso citar um exemplo. A caixa d'água da sua residência, o seu prédio, será que é de amianto? Se for de amianto, é um produto cancerígeno. Então já é um problema a considerar. Só fiz esse parênteses para poder situar o espectador o conceito de água potável. Então, agora, antes de eu passar a palavra para o Bonafim, eu estou um pouco aflito. Tenha certeza que eu também. Por quê? A gente sempre ouviu dizer que a água doce, a água de rio, né, principalmente aqueles rios bonitos que a gente vai, viaja para o interior, Campos do Jordão, e você vê aquela água límpida, transparente. Olha, essa água pode beber. Não é bem assim, então? Você pode beber. Porque, Mas ela não é potável, só para a gente explicar não é para o telespectador. Não, a água potável está dentro de normativa. Dessas não normas existe. De convenções que foram criadas. Exatamente. Para se manter, ter uma média. A população, você suprir dentro de normas. E você vai ter aí essa contaminação, vamos dizer assim, controlada. Né? Você vai controlar que quantidade de elementos essa água pode ter que não cause mal à saúde. Que não cause tanto mal à saúde. Então, mas isso põe em projeção, durante uma vida toda, você consumindo, o que poderia ter a nível molecular? Bom, então eu tenho que explicar o que vem ser a nível molecular. Mas só para entender que a água potável, então, deixando bem claro, a água potável não existe na natureza. O que existe é água doce. Tá? Perfeito. Então, isso é ponto. Eu, acho que vocês também, mas bebi muita água da torneira quando jogava bola de futebol. Quando jogava futebol na rua, entrava num apartamento, numa casa ou num prédio, bebia um pouquinho de água da torneira. Então, por exemplo, você bebe que água? Que água você bebe? Eu bebo água de filtro elétrico. Filtro elétrico. Você está confortável? No consumo? Ao consumo. Você está, digamos, você se sente seguro? Não, por outro lado. Não. Dá para perceber que a água do filtro tem um gosto e a água que a gente compra, por exemplo, engarrafada, é outro gosto. E a água do garrafão maior é outro gosto. E se você for para uma água de filtro de barro, é outro gosto. Tá. Aí eu queria passar agora não só passar, mas a bola para vocês, o conteúdo que o Rodolfo tem. Muito bem colocado vou até ser redundante, muito bem colocada essa colocação do Escandon quanto à definição de água potável. Porque realmente aqui nós temos alguns indicadores
que tornam a água potável, tornam entre aspas. É uma convenção, Sim, né? uma convenção. Na Europa é outra, né? Então, é mais ou menos assim, né? Você vai fazer um exame de glicemia, por exemplo. Aí a tua glicemia dá 103. Ah, meu Deus, estou com pré-diabetes. Aí o médico explica para você o seguinte, não esquenta, isso daqui são indicadores, não quer dizer que você está com diabetes ou vai ficar com diabetes, é para você tomar cuidado. Então hoje, por exemplo, É um sinal amarelo. acima de 98 miligramas, mais ou menos, por decímetro cúbico, né? Você está com uma pré-diabetes. Mas esses parâmetros, é bom que o telespectador também fique consciente disso, né? Eles podem mudar. Eles mudam conforme o tempo, conforme a população cresceu, conforme as doenças regrediram ou pioraram. Se piorou, tem mais casos de glicemia, de diabetes, então os médicos já fazem uma regressão nessa tabela. Vão baixar agora 95. esse limite. Para o povo ficar ligado, para a galera ficar ligada, opa, tem que me precaver, senão o açúcar ainda vai tomando conta do meu sangue, né? Então, realmente, a água potável, ela como o Escandão falou, ela existe segundo regras que são fixadas pelas agências de vigilância de cada nação, né? Agora, é bom que se diga o seguinte, que além desses filtros naturais, filtros que tem a concessionária, que torna esta água de acordo com as normas, né, da Anvisa, por exemplo, vão ser necessários, no futuro que esperamos que seja próximo, outros filtros mais apropriados que aqueles que a gente usa em casa. O filtro de determinada marca, o filtro de barro, o filtro que fica lá na entrada do prédio. Como é que é o princípio, por exemplo, do filtro que usa o carvão? Então, esse filtro que usa o carvão, ele é muito bom, né? Mas se você, por exemplo, entrar no site da Anvisa, por exemplo, ou então do Inmetro, do Inmetro, você vai ver lá as especificações de todas as marcas de filtro que são comercializadas no Brasil. Lá se você perceber, se você tiver paciência de pesquisar, você vai ver que não existe filtro perfeito. O que um faz de bom, o outro não faz. Um complementa o outro. Um é excelente para retirar bactérias, fungos. Outro já é excelente para tirar resíduos de terra, de restos de folhas, e já não é tão bom para bactéria. Então não existe o filtro perfeito. E mesmo assim eles são certificados? São certificados, exatamente. Então, desculpe a minha ignorância, mas há um erro aí. É a tolerância que, né, o Inmetro e a Anvisa... É o exemplo, né, da diabetes. Pode ser. Você tem aí um parâmetro, né? Uma margem. Uma margem, exatamente, para trabalhar, né? E agora, veja bem, esperamos que isso que logo isso venha à tona, outros filtros muito mais especializados, com membranas que retêm muito mais resíduos, que são resíduos menores que esses aí que a gente tem, que é o caso dos interruptores endócrinos, né? Que são o quê? Aquilo que a gente já vem falando, né, Escandão, há 15 anos atrás, a gente vem falando nisso, né? Que os resíduos dos medicamentos, os antidepressivos, os anticoncepcionais, esses resíduos que vão parar nas águas, né? Depois eles voltam a ser consumidos de novo através... São absorvidos pela água e não são filtrados, né? Então, quer dizer que, na verdade, você pode estar com um filtro top de linha, mas ninguém está seguro, porque existem ainda muitos mais resíduos que escapam à filtragem do filtro de carvão ativado que nós conhecemos. Vamos tentar passar para o espectador... De qual água não beberei? Entenda uma coisa, à medida com que a sociedade está evoluindo, ela também está regredindo. Está regredindo no conceito de segurança de existência da vida. Porque cada vez que é feito uma tecnologia, essa tecnologia ela vai estar de alguma maneira afetando o líquido da vida. Porque a imaginação, a sociedade toda está sendo conduzida para existir em tecnologia. Mas se a gente parar para pensar que a tecnologia não existe sem a água, né, a maioria das pessoas não entende, por exemplo,
que a eletrônica e a informática ela está ligada à água. Sem água não existe. Eles não conseguem fazer essa associação. Não consegue, porque não é possível fazer-se componentes de alta tecnologia sem água. Só que a água, cada vez mais, está... Explica como que a água entra aí nesse processo. A água, para se produzir um componente eletrônico, ele tem que ser de pureza incomensurável. Ela tem que ser cada vez mais pura, porque o residual, um chip é feito através de esquemas. Se você pudesse, para o espectador entender, um chip... Um sanduíche, na verdade, né? São várias multicamadas. Né? Um chip, na verdade, ele tem um circuito eletrônico, às vezes, do tamanho de um campo de futebol. E tudo é reduzido a uma dimensão desse tamanho. Mas para se reduzir é necessário água, que ele é um trânsito de pureza. Ele vai trabalhar o chip em cima disso. Então, o futuro, se não tiver água de boa qualidade, não vai existir também. Então, as pessoas não entenderam ainda que a água é a base da existência de tudo. Sem contar que as indústrias também usam água para cortar alguns materiais, né, jatos de água que são... como elemento cortante, ele trabalha... Fazem parte da cadeia produtiva. Então também Tudo. entram nessa equação aí. Toda a indústria, ela não funciona. Para se fazer um automóvel precisa de água, né? Para se fazer... Muita gente não sabe disso. O automóvel, a pessoa não imagina, mas o automóvel precisa de água para ser produzido. E o petróleo, né, o combustível desse automóvel aí, né, as águas residuárias que são colocadas nos poços também, são águas que estão sendo altamente poluídas, inclusive lançando esses disruptores endócrinos também. Né? Então a própria água que é usada para limpar o poço acaba também poluindo por uma outra maneira. Ela é descartada de forma inadequada. Totalmente inadequada. Outro detalhe que eu acho importante, Rodolfo, e eu acho importante a gente comentar é o seguinte: quando nós estamos falando dos interruptores, é bom que se entenda que são componentes, farmacos, né, na área de farmacologia, que vão fazer o bem, mas que também vão trazer o mal. Vão trazer o mal àquela pessoa que vai ingerir e que não tem nada a ver com aquela doença da qual foi projetada. Como assim? Porque a pessoa que consumiu esse remédio, ele vai expelir o remédio via urina e fezes, que vai cair nas águas, no circuito, no ciclo de água. Né? Então, esses componentes, então vamos lá. Para entender melhor, teria que pegar uma lupa. Então, se você pega uma lupa, você vai entender um pouco da sua... Se você pegar uma lupa na sua pele, você vai ampliar a pele. E à medida com que você vai pegando aparelhos mais poderosos, você vai encontrando mais detalhes. A ponto de que muitas pessoas não tiveram, talvez, a experiência de olhar no microscópio, né? Então, o microscópio vai aumentar 10, 100, 1000 vezes, né? Existe, então, se você quer enxergar ou ver mais profundamente, precisa ter aparelhos mais poderosos. Então, vamos pensar em microscópio eletrônico, onde entra uma visão da molécula. O que é a molécula? É um conjunto de átomos que fazem o conjunto da existência vida. Então, para se enxergar isso só com aparelhos de alta complexidade, de alta magnificência, de alto poder de ampliação. Então, para que as pessoas entendam, esses remédios, eles entram naqueles detalhezinhos tão pequenos vistos no microscópio eletrônico, de maneira tal que altera todo o sistema bioquímico da célula, da molécula. Nós sabemos que os hormônios, né, e esses disruptores ou interruptores endócrinos, na verdade, eles podem ser naturais, né, ou podem também ser artificiais, através do plástico, sintéticos. Né? No caso do bisfenol, né, que é usado em algumas mamadeiras, né? Então é interessante que as mamães tenham cuidado ao comprar mamadeiras para os seus bebês, né? Procurem ver se não tem esse componente bisfenol A. Bisfenol A, que é um componente que está no plástico, que, segundo estatísticas, pode levar em bebês... alguns plásticos. Em alguns plásticos. Em alguns como ele é, justamente, ele copia, né, ele é uma cópia de um hormônio,
ele pode fazer com que bebês do sexo masculino eles adquiram problemas na genitália. Por exemplo, pênis não consegue se desenvolver, fica um pênis pequeno. Ou pênis muito desenvolvidos? Não. Não, só... Ele é inibidor. Atrofiado. Eles são inibidores. Exatamente, né? E aí, os antigos é que tinham a sabedoria de ter tudo de vidro, então? A gente volta um pouco na... Hoje se valoriza tanto o vidro, Por que né? não? Você levantou um tema interessante. Vários, Eu até vi, faz um... vários líquidos aquele envasados canal- em plástico, agora se voltou a valorizar o vidro. Tem um canal retrô aí na TV a cabo. Os 80 estão de volta? Não, acho que 78, acho que as Panteras, aquela primeira versão, não essa que passou no cinema, né? O filme, Com a o Farrah seriado, né? Fawcett. A Fawcett e tal, né? Que aí tinha uma cena no hospital que uma delas teve que se disfarçar de enfermeira. Aí quando eu vi, inclusive aquele chapeuzinho, né? Quando eu vi a injeção, uma injeção de uma seringa Uma de vidro. ampola de vidro. Uma ampola de vidro, uma dessa grossura. Eu falei, nossa senhora, como esse filme é antigo. Eu também vi um filme de uma série muito... só aqui estamos no retrô também. O filme Os Jetsons. Os desenhinhos, né? E eu tive a oportunidade, assim, a persistência de ver. É agradável o filme e tudo, mas o porquê que eu estou levantando isso? Acontece que esse filme do Jetsons, ele mostra a tecnologia na sua maior a imaginação do criador, mas em nenhum daqueles, eu vi aproximadamente quase 30 Todos os episódios, praticamente. Não vi a Barbera água. e você. Eu não vi a água como elemento. Não. Não está. No futuro, No então. futuro. Então, qual é? Que futuro é esse? Que futuro é esse? No break. Infelizmente, o papo tá bom, mas o TV com Debate vai fazer um rápido break e nós já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. O efeito estufa. Para entender o efeito estufa, pense em um veículo parado sob a luz do sol com todos os vidros fechados. Os raios chegam ao veículo na forma de radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo. O calor aí gerado tem dificuldade para sair pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do veículo, deixando entrar a radiação, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Como podemos ver, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus Celsius. Quando aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. TV com Debate já está de volta. Hoje eu recebo aqui Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água, e o climatologista Rodolfo Bonafim. Senhores, no primeiro bloco a gente falou um pouco da nanotecnologia, e aí eu tenho uma charge aqui interessante, até a título de informação. O Reale vai colocar a charge aí, olha aí.
cada brasileiro consome 4 quilos de agrotóxicos por ano. Me explica isso, por favor, Rodolfo Bonafim. Essa questão da nanotecnologia que foi capaz de detectar essas nanopartículas, né? Essas partículas muito pequenas e que acabam, como vocês falaram no primeiro bloco aí, sendo descartadas inadequadamente. Exemplo, no caso da água, especificamente da água, essas partículas não são filtradas pelos filtros comuns, né? Quer dizer, filtros comuns que diz assim, pode ser um filtro de melhor tecnologia, mas o filtro, por exemplo, de carvão ativado não pega. Então, por isso, meu Deus, já existem os filtros, né? Já estão usando em alguns países, por exemplo, na África, onde tem secas severas, onde tem problema de poluição da água, né? Por exemplo, para filtrar água para populações ribeirinhas, que não têm acesso à água potável, né? Da forma como a gente ingere. E a tendência é que esses filtros venham para o mercado comercial e residencial também. A gente não sabe ainda em quanto tempo isso vai demorar. E a que preço vai chegar também, né? Logicamente. Agora, esses filtros são filtros de nanotecnologia. O que é nanotecnologia? Nano é uma palavra que vem do grego, quer dizer anão, nanico, quer dizer, muito pequenininho. Então, só para o telespectador ter uma ideia. Imagina 1 milímetro, que é uma unidade muito pequenininha. 1 milímetro é uma... 1 milionésimo. Por exemplo, um nanômetro, um nanômetro, ele é a bilionésima parte. Você pega o metro, que é mais ou menos isso, e divide em 1 bilhão. Isso é o nano, né? Então, quer dizer... Só no microscópio mesmo. Não é só mesmo que a gente... E dentro dessa nanopartícula vão bilhões, milhões, qual a quantidade de substâncias? A gente não tem essa estimativa. Mas é muita coisa que cabe ali dentro. É grande quantidade. Nem precisa ser grande quantidade, viu, Guto? Porque, na verdade, como o nosso sistema endócrino ele é muito sensível, por exemplo, no ventre materno, uma mulher que está gestando uma criança, né? Qualquer alteração mínima hormonal já pode causar algum problema nessa gestação. Então, mesmo infinitesimais partículas, né, que entrem nessa cadeia aí, por exemplo, da alimentação da mãe, da água que ela bebe, pequeníssimas quantidades desses interruptores estrógenos, né, já podem causar algum problema na gestação. É o efeito dominó. Ele entra e vai gerando toda uma alteração bioquímica. É um pouquinho complexo esse tema, mas é de altíssima reflexão. Que não imagine o espectador que o futuro é confortável. Não é. Outra coisa, quando o Rodolfo cita a África como sendo o lançador desses filtros, na verdade não é lançador. Lá está se fazendo as pesquisas. É lá que as pesquisas, elas são os cobaias. Isso não quer dizer que nós aqui também não estamos sendo os cobaias do primeiro mundo. É bom que se frise. Mas como que o primeiro mundo chegou aonde chegou em relação à qualidade, à pureza da água? Foi também sofrendo, mas foi fazendo teste Foi fazendo teste em países de terceiro mundo também. Porque a Europa, por exemplo, também deve ter tido problemas com encanamento. Não, mas é o velho continente. Já... Não, mas no primeiro mundo eles estão com problema, inclusive na Califórnia. Com falta de água. Teve uma seca muito severa que há muitos anos não se via. E também problema de água contaminada também. Porque a pessoa imagina que os Estados Unidos é problema só de fornecimento de água. Não, eles estão com sérios problemas de contaminantes. Sem dúvida. Senhores, agora deixa eu fazer um exercício histórico aqui. Voltando no Império Romano. Vamos lá. Exatamente. Tá. Os romanos captavam água por meio dos aquedutos. Né, que nada mais eram do que grandes estruturas que traziam de pedra com gravidade a água de lugares pela gravidade Alpes, né, do gelo, né? De cima para baixo. Derretimento das geleiras. Né? Como eles naquela época eles já usavam algum tipo de filtro natural, porque eles acreditam que ingeriam água e tinham que tomar água, porque a água faz parte da nossa sobrevivência, e não morriam, deviam morrer devido à contaminação da água. Se você pegar se ater à história, você vai verificar que quantas doenças oriundas de chumbo foram sequelas da humanidade. Quantos urina de rato foi consumida nas sociedades romanas
ou egípcias, ou seja lá o que for, né? Quantas contaminantes. Então, a água é tão fascinante, você traz da história, que nós podemos fazer, noutra ocasião, podemos entrar a história da água, né? A água na história, melhor dito, mas só para responder ao seu raciocínio, a água no Império Romano também trazia outros elementos não fornecidos pelo ser humano, mas que estão latentes no subsolo ou nos animais, porque as doenças, elas são... Sim, muitas pessoas não reconhecidas, mas eles consumiam a água... Vamos resumir o que o Escandão que ele quis dizer foi o seguinte, exatamente o seguinte, bem pontualmente. Nem tanto interessa o tipo de filtro que o romano usava. Simplesmente pelo fato que o aqueduto era feito, sabe de quê? De pedra. Não. De quê? De argila? Ó, você vai ganhar... Vou te pagar uma... Vai rápido. Temos pouco tempo. Vou te pagar uma cerveja. Vamos hein? lá. Uma de argila? Não. De barro? Metal. De ferro? Não. De bronze? Não. Níquel? Rodolfo, chumbo? por gentileza, Chumbo. não me deixe nervoso. A estrutura, então, a água corria no chumbo. Chumbo. Por que o Em chumbo? algumas situações. Sim, Em algumas situações. Mas por que Havia o chumbo? O outros que chumbo eram tem uma pedra. propriedade de filtrar a água, de deixar Não, ela mais ela pura? contamina. E por que era usado o chumbo? Eles tinham bastante em abundância chumbo lá, né? E tanto é que vem do latim plumbum, né? Eles tinham bastante em abundância e usavam o chumbo. Eles não tinham a noção, o conceito de que o chumbo é altamente contaminante. Lógico, a ciência depois... É. Há pouco tempo, Bem que, pouco tempo, que nós Há percebemos. um compositor, é. não sei se foi Beethoven, que foi vítima, me perdi agora um pouco falando da história. Os casos de loucura, né? De que entra o chumbo no conteúdo de consumo de água. Porque, imagine, você trouxe o que o Rodolfo comentou, do chumbo ser elemento de transporte da água, também era pedra, mas a pedra também havia contaminantes de minas que faziam a contaminação. Como não se tinha o conhecimento? Porque o que é o conhecimento? O conhecimento é acumulativo. As sociedades foram passando uma para os outros, a ponto de hoje nós estamos aí porque os nossos antepassados nos deixaram legados. Então, o conhecimento não se compra, ele se adquire com o tempo. Você não pode comprar um pacote de conhecimento. Aquele que pensa que eu tenho a internet e nada me faltará, é um completo erro, porque você pode ser um repetidor de uma informação que às vezes não é verdade. Porque a gente lembra também que as grandes civilizações só evoluíram porque estavam perto de algum rio. A margem de todas as sociedades, né? Ou quase todas as sociedades, elas nasceram à beira de rios. Porque era dali que eles tiravam literalmente a subsistência. E essa água precisava ter um grau de pureza mínimo. Os índios, por exemplo. Você imagina as viagens que os portugueses descobridores faziam. E como conservavam a água? E o escorbuto que também gerava-se outra... Como é que é isso? Como que eles conservavam as águas nas grandes navegações? Você tinha um grande drama. Eles tinham que captar água de chuva, porque a água também... volta a ser esse caso. A água também perde vencer. A água também tem prazo de validade. Perfeito, você é um amigo da água. Que no passado a gente não tinha, nem com os alimentos, tinha noção, nem com os alimentos, nem com a água, né? Imagina só, naquela época, viajando 3, 4, 5 meses no Atlântico, com tempestade, diabaquato, né? A quantidade de doenças, chagas, feridas. Imagina aquela água salgada permeando os ferimentos, o sofrimento que não era uma viagem de Portugal ao Brasil. E as roupas que eles usavam, né? Que eram roupas quentes. Não, além de ser de origem animal, as roupas eram feitas de couro, que também tinha componentes que faziam um mix da multiplicação das doenças. Quer dizer, esse tema que você está trazendo abre um leque gigantesco, que é a água na história. Fora as cracas, né? Que também se acoplavam ao navio, né? As cracas, né? E aí a gente falando das civilizações, a gente tem a Itália, Roma, o rio Tibre.
O Arno? O Arno em Florença. Mesopotâmia temos a Tigre Babilônia, e Eufrates. Tigre e Eufrates. Tigres e Eufrates. Israel, Jerusalém, Rio Jordão. Essa Londres, água... Rio Tamisa, Paris, Rio Sena. Então, todos os núcleos civilizatórios. A China tem o Yangtze, o Rio Amarelo. Totalmente Xangai, contaminado. Xangai, Pequim, não sei. O Ganges na Índia. Xangai, ele Porém, litoral. Então é Pequim. Pequim é no centro. Eu não tenho. Eu não sei. A geografia da China não é meu forte. Se formos na. Mas com certeza. Se formos não é à nosso Índia, forte, mas que eles estão. Vamos achar que. Se formos à Índia, não podemos beber água que eles bebem. A Índia é um tremendo problema, porque lá o arsênico, o solo, aquele. A União Carbide fez um bom trabalho, né? Ali, o pepino que teve lá com a União Carbide. Agora vem o Lago Titicaca. Aliás, a gente comentava, né? O Lago Titicaca agora pegou seu nome exato, Titicaca. As agências de turismo recomendam para as pessoas que vão, que não sejam nativas da Índia, não tomar água. Por que eles lá tomam e eles já estão acostumados? Não existe. Você sabe o índice? Você já teve alguma vez uma visão ou uma reflexão sobre o Rio Ganges? Você já imaginou? Que eles tomam bom. Você imaginou o volume tomam muito banho contaminantes que tem? Aquilo é uma verdadeira fauna. Não, mas eles caem em. O volume de doenças. O volume de doenças na Índia é alguma coisa fantástica para a área. Mas como eles têm 1 bilhão de habitantes, isso daí passa despercebido. 3 milhões, 4 milhões que morram por ano não tem problema. Micharia. A vida humana na Índia parece que não tem. Parece até bom, né? Até porque regula a população, né? Podemos mudar? Vamos continuar falando de água, mas essa previsão... o tempo. Chuvas. Tivemos no dia 7 de março... Tivemos agora, dia 12, domingo, também uma forte chuva, acho que já vinda do sul, que também mais uma vez foi castigado aí por alguns já estão falando que foi também um furacão, que passou por ali, um tornado. Você na ONG Amigos da Água, nas redes sociais, tem feito uma observação pertinente que o problema não está tanto no calor do dia, mas à noite, as noites estão mais quentes. Isso influencia a gente tem observado esses anos aí de observação, né, da região, que a temperatura da noite, em relação a outras regiões, sempre foi mais alta, né? Não dá para comparar. São Paulo pode até fazer 35 graus de máxima e que pode fazer 32. Mas quase sempre a temperatura mínima aqui é imbatível. Que faz 25, lá faz 19 e 20. Mas a gente tem mesmo assim observado que essa temperatura mínima da noite, da madrugada, tem sido bastante alta nos últimos anos. Uhum. Então, por exemplo, o ano passado, em abril, a gente deve recordar aí que foi um mês muito quente e muito seco, abril do ano passado, né? E até lembro que quando choveu nos últimos dias de abril, tinha gente que falava, chuva, parecia que estava no deserto, né? Esperando pela chuva. E fez muito calor. Mas se a gente pegar o histórico, né, a medição, tirar a média da temperatura máxima, ela não foi tão alta assim. Não tivemos picos de 36, 37 graus. Nós tivemos uma constância, 30, 31, 29 graus. Agora, a temperatura mínima, sempre na faixa dos 25 aos 28 graus. É muita coisa para abril, né? E nesse verão também não fugiu a regra. Por exemplo, fevereiro não chegou a ser um fervereiro, como os outros anos. A temperatura média desse fevereiro agora desse ano, foi inferior ao dos últimos 2 anos. Mas a constância da temperatura, a pouca chuva, fevereiro foi extremamente seco, né? Foi o fevereiro mais seco desde 2014, quando começou a crise da água, né? Quando ficou 45 dias sem chover. A falta de chuva, né? Pouca cobertura de nuvens, fez com que, por exemplo, a temperatura mínima das madrugadas fosse extremamente alta. Né? Então, a sensação térmica de calor, muitas vezes, não é a temperatura que se registra. A sensação que as pessoas tiveram pela falta da chuva e pela temperatura da madrugada estar muito alta,
fez com que as pessoas ficassem realmente sufocadas em fevereiro, né? Eu queria complementar o raciocínio. O espectador pode estar dizendo por que o Amigos da Água está se preocupando em climatologia. Então, deixando bem claro, climatologia é diferente da meteorologia. O Amigos da Água tem uma preocupação da importância da água dentro do contexto de existência de vida, que a gente procura o quê? Ser feliz na vida. Mas para ser feliz, você tem que estar com o organismo em equilíbrio. E no caso do clima, ele afeta todo o sistema nosso, não só da saúde, mas do raciocínio da mente com relação a você resolver problemas do seu cotidiano, de você passar para os entes queridos que fazem parte, uma harmonia que às vezes você fica irritado. Tudo isso entra no comportamento do climatologia. O Rodolfo é extremamente dedicado a esse universo, e daí o porquê da importância que a gente faz à sociedade. Nós doamos esse conhecimento para que a sociedade faça do uso dessa informação da melhor forma possível para melhorar a sua condição de vida. É a condição que eu me refiro, não é condição monetária, é condição de equilíbrio, dele entender ele no sistema e dele fazer ação para ele entender que ele também faz parte do que está acontecendo e do que poderá acontecer. E cada um fazer a sua parte, desde que ele tenha primeiro as informações. Então, Amigos da Água sempre se preocupa em passar a informação mais precisa possível e que possa ser usado para a sociedade. Essa informação que nós sempre comentamos isso, o Rodolfo tem se debruçado tanto na mídia, colocando isso. Isso se beneficia não só o organismo humano, mas a sociedade. Em que parte a sociedade? Por exemplo, o espectador que é comerciante, ele tendo uma informação do clima, da climatologia, ele pode inclusive colocar seus produtos com mais facilidade para ser consumido e ele ter benefícios em cima dessa informação. Daí a grandeza da proposta do Amigos da Água e de todos aqueles que se debruçam para os Amigos da Água, para a sociedade ter a informação que poderá fazer a atitude. Esta é a essência da Amigos da Água e porquê desse programa que a gente tem falado e você nos deu essa oportunidade. Senhores, o verão está se encaminhando para o final. Foi um verão atípico, foi um verão dentro da normalidade em relação à temperatura e chuvas? Por enquanto, tem um verão um pouquinho abaixo da média, um pouco ameno em relação aos outros anos, mas já era previsto, né? Com as do Laninha, que é o efeito de resfriamento das águas lá do Oceano Pacífico, que realmente a gente ia ter um verão não tão quente. E foi o que aconteceu. Tivemos o começo do ano, final de dezembro, pegando o Natal até o dia 10 aproximadamente de janeiro, temperaturas muito altas, mas logo veio chuva, bastante chuva, temperaturas amenas, por causa do Laninha. Aí o Laninha, ele acabou entrando numa onda aí de dissipação, né? Ele foi perdendo força, né? As temperaturas do Oceano Pacífico já estão praticamente dentro da média. O que acontece? E aí veio o bloqueio do Atlântico, né? Um sistema de alta pressão para o telespectador ficar familiarizado. Alta pressão significa estabilidade, tempo estável, ao contrário da baixa pressão, que é instabilidade. Então, esse sistema de alta pressão que existe, que ele está entre o Brasil e a África, né? Às vezes ele adentra um pouquinho mais para cá, para o Brasil, outra vez mais para a África. Agora, no verão, ele chegou mais próximo aqui da gente e causou, ao mês de fevereiro, proporcionou dias bastante secos. Por isso que fevereiro foi seco. Afastou as frentes frias, que vinham lá do sul, né? Então, por enquanto, a gente realmente está batendo tudo, né? A previsão é que realmente o verão ia ser mais ameno por causa do Laninha, né? Agora, é interessante complementar o que o Scandon falou a respeito do clima, né, da climatologia. Além de tudo isso que ele falou, que é perfeito, é isso mesmo, a proposta é essa mesmo, né? Quando a gente estuda a atmosfera, a gente está estudando o vapor de água.
né? Porque é o vapor de água que forma a chuva, que forma a tempestade. E a água que abastece os nossos corpos, né? Os nossos rios, vem da onde? Vem da chuva. Então, para nós, é de fundamental importância procurar entender um pouco desse clima, que é muito difícil, muito complexo, né? Pelo menos entender um pouquinho, para fazer uma projeção, se realmente vai chover nos próximos meses. Existe o risco, por exemplo, de desabastecimento de água, né? E outra coisa também, a crise da água também não é pela falta de água só, também pelo excesso. Quando chove demais, também há uma crise, justamente por causa das doenças veiculadas pela água, né? Leptospirose, a cólera, né? A contaminação de algumas caixas subterrâneas. Sem dúvida. Com água limpa pelas águas. Que afeta, inclusive, quando tem chuvas, por exemplo, próximos a mananciais, perto de rios, por exemplo, lá em Itanhaém, Rio Preto, Rio Negro, lá, por exemplo, teve várias chuvas que aconteceram aí, que acabaram trazendo muita folhagem do rio, que acabou entupindo as adutoras e faltando água. Então, quer dizer, o clima ele é impactante no abastecimento de água, né? Então, realmente é um ciclo. E, aliás, não existe milagre. A tecnologia, como a gente estava comentando no começo, a tecnologia não faz milagre, né? Eu até lembro que eu assisti uma vez um episódio do Jornada nas Estrelas da série clássica, fazendo um retrô de novo, né? Que era interessante que eles estavam chegando num planeta que existia lá templos gregos. Existia um cara lá que se dizia que era Apolo. Ele era fortão, cheio de poderes, lançava raios pela ponta do dedo, dominava todo mundo ali, né? Mas aí o capitão teve uma sacada. Falou, não, peraí. Capitão Kirk ou o Sr. Spock? Não, o Kirk, né? Teve uma sacada interessante. O Sr. Spock não era o capitão, era o ajudante. Ele que era o oficial de ciências, né? Mas dessa vez foi o capitão. Ele falou, não, é possível uma coisa dessa, né? Se esse cara, vamos supor, supondo que ele seja um deus, não tem como desligar, cortar o fio, né, desse deus aí, cortar o plug dele aí. Mas se ele for um cara, um farsante, um alienígena super poderoso, deve ter uma fonte de energia aí que deve estar alimentando os poderes dele. E acabou descobrindo que tinha lá uma coluna do templo lá que era a fonte de força dele. Era uma bateria que ele usava. E chegaram lá e tchum! Cortaram o fio dele e ficou fraquinho. Então a tecnologia não faz milagre. Então aquilo que o Skandon falou muito bem no começo, né? A tecnologia veio para ajudar, mas ao mesmo tempo está deixando sequelas. Para a gente finalizar, nós estamos infelizmente no final do programa. Água de chuva é água potável? Nunca. Não. É água pura. Mas pode ser levemente ácida porque nós estamos nas cidades. Aliás, foi recentemente veiculado na BBC, estatal britânica de informação, falando justamente do Cubatão, da chuva ácida, que uma pessoa acabou sendo até secretário do meio ambiente, foi vítima da chuva ácida, e que vem ser o quê? A água que cai no solo carregado de partículas, e essa água é altamente ácida a ponto de fazer o dano ao corpo. E o Cubatão teve essa experiência, então a chuva nunca será água potável. Ela pode ser transformada em água potável, do qual eu duvido. Eu ponho o meu conhecimento em dúvida nessa situação. E para aqueles que gostam dos animais, temos o tempo, mas rapidamente eu queria dizer, aqueles que gostam de animais, principalmente gato, observe que o gato não bebe água parada. O gato é um exemplo. Inteligente. Na verdade, ele só bebe água corrente. Água parada não é. Então, até o gato dá. Falando em animais, nós queremos deixar aqui, né, à disposição dos nossos telespectadores, por exemplo, diretores de escolas, empresários, que nós estamos no mês da água. Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Estamos à disposição para palestras. E nossa palestra, assim, ela é uma palestra chata que a pessoa chega e acaba cochilando. É uma palestra super dinâmica, nós temos vários elementos lúdicos, temos a tartaruguinha, amiga da criança, temos o rim de espuma, temos os capacetes com torneirinhas. E etc. Temos também, não vamos falar tudo, né? Contato da Amigos da Água. facebook.com/amigosdaaagua.org.br. A produção vai colocar aí. Para finalizar, como é que vai ser o outono? O outono, por enquanto, não temos ainda um consenso.
né? Não chegamos a um consenso de como vai ser este outono. Mas a gente acredita que nós teremos aí um outono ameno. Um outono, porque agora as águas do Pacífico... Outono, porque as águas do Pacífico estão em neutralidade. Então a gente não deve ter a repetição que nós tivemos no ano passado de um abril extremamente quente e seco. Perfeito. Então teremos dentro da média. As temperaturas amenas. Dentro da média. Embora não seja o consenso ainda, porque ainda os técnicos, né, do Instituto de Pesquisas Espaciais também ainda não chegaram num consenso completo sobre isso daí. E aí, só para a gente finalizar, realmente, teremos águas de março? Já tivemos aí 2... Nossa, nem fala. Teremos muita chuva ainda até o já final choveu de março. 60% da média do mês em Santos. Nossa estação já coletou, a estação da ONG Amigos da Água, já coletou 60%. A tendência é que a gente chegue, na média, até possa ultrapassar essa média aí. Então teremos um março bem molhado. Ainda vem muita água por aí. Perfeito. Se preparem. Miguel Escandon, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de convidar a todos a serem amigos da água, inclusive os empresários que queiram ter o nome associado à sua empresa, à sua atividade, é estratégico. Eu faço esse convite a todos, estamos à disposição. Obrigado pelo convite da sua pessoa, da amizade que tem nos construído cada vez mais forte em cima de um tema da existência humana. E cada gota conta. Isso não é da concessionária, isso vem da ONU. A concessionária está sempre buscando referência até conosco. Lembrando rapidamente, Cíntia Graziele Rissato, uma professora de educação infantil que lá do Paraná, que nos prestigia sempre o TV Com debate via internet. Um grande abraço para você e todo esse pessoal maravilhoso aí do estado do Paraná. Um abraço, muito obrigado a vocês. Eu sou amigo da água. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. A Terra não vive sem água. Preserve. Você também é responsável. 22 de março, Dia Mundial da Água.